Como fazer um devocional? Muitos acreditam que fazer um devocional é você pegar um texto devocional de algum pastor, de algum pregador famoso e lê-lo, ou você reservar um momento para ler um capítulo da Bíblia, ou até mesmo fazer uma oração de 10 minutos, e isso seria um devocional. Mas na verdade, o que eu quero falar para vocês hoje é de fato como fazer um devocional. Um devocional que vai transformar a sua vida com Deus e vai causar um grande impacto no seu relacionamento íntimo com Deus. E nesse vídeo eu quero mostrar alguns passos de como você pode fazer um devocional diário extraordinário. Olá, eu sou Henrique Ferreira, pastor aqui em Primeira Igreja Batista em Colônia 13, e eu quero hoje falar sobre devocional. Nós temos a visão de não sermos uma piscina, mas sim um rio, onde estaremos transmitindo e influindo tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, no meio da nossa comunidade, para todos aqueles que também quiserem receber da bênção que o Senhor tem nos abençoado. E nós temos não só aplicado aqui na igreja esse método de fazer devocional, como eu pessoalmente tenho aplicado em minha vida e promovido isso na vida dos irmãos aqui, inclusive no grupo de mentoria que nós temos aqui na Primeira Igreja Batista em Colônia 13. Eu quero estar passando para vocês e eu tenho certeza que vai revolucionar a sua vida com Deus. Por isso, fique até o final, que hoje você vai sair daqui sabendo fazer um devocional diariamente que vai transformar a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer aqui um princípio, o princípio da frequência diária. Vamos ver o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês, o maná do céu. E diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. E com isso eu os provarei, para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Veja que a ordem direta de Deus era que o povo diariamente saísse para recolher o maná. Não poderia ser armazenado ou estocado. Aquilo que eles tivessem recolhido não poderia ser guardado para que servisse por uma semana e só daqui a uma outra semana eles fossem colher novamente. Não. Deus havia estabelecido um princípio aqui. Deveria ser diário. E veja o que acontece. No versículo 20, no versículo 21 do mesmo capítulo, o Senhor vai dizer o seguinte, através da sua palavra: Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. Eles aprenderam uma grande lição de recolher o maná, a comida, o alimento do céu diariamente. E assim também na nossa vida. Nós precisamos entender que nós não somos camelos espirituais, onde a gente pode armazenar uma grande quantidade de água e só depois de muitos dias ir lá e voltar a beber água novamente. Não somos camelos espirituais. Existe um princípio que nós precisamos guardar e estabelecer no nosso coração, que diariamente precisamos nos voltarmos a Deus em devoção, em consagração e em busca diária ao nosso Deus. E um outro texto que reforça ainda mais esse princípio é Jeremias 2, versículo 13. Diz assim: Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O povo havia abandonado o Senhor, a fonte, o manancial de água viva, para cavar cisternas. Ou seja, estavam querendo reservar água, quando na verdade o próprio Deus representava um manancial de água viva. E muitas das vezes a gente tem a mesma mentalidade, a gente quer reservar, armazenar palavras que nós recebemos, direções de Deus, intimidade com Deus, quando na verdade diariamente nós precisamos recorrer a Ele.
Eu poderia estar mostrando para vocês outros textos, porém eu quero finalizar citando apenas esses. Atos 2, 46 e 47, que diz o seguinte: adoravam juntos no templo diariamente. Eles se reuniam para adorar diariamente. Salmo 145, versículo 2, também vai falar que a adoração era diária. Mateus 16, 11, também fala de uma oração diária. E Deuteronômio 17, 18 e 19, também vai falar sobre uma meditação na palavra diária. Todos esses textos estabelecem o princípio da frequência do nosso devocional. Precisa ser diariamente. E agora nós vamos para o nosso objetivo de hoje: como fazer o devocional. Nós precisamos, primeiramente, de 5 coisas. Essas 5 ferramentas, elas vão ser extremamente úteis para você poder fazer o seu devocional diário. Primeira, a Bíblia. Exatamente, você vai utilizar a Bíblia no seu devocional diário. Tu não vai pegar devocionais de outros autores, livros de devocional, pregações, os sermões de ninguém, não. Você vai pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e vai beber diretamente da fonte, tá bom? Primeira coisa, a Bíblia. Segunda coisa, você vai precisar de um lápis. Exatamente. Lápis você vai usá-lo para poder marcar alguns textos na Bíblia e também você vai usá-lo na terceira coisa, que é a agenda. Você vai precisar de uma agenda e daqui a pouco eu quero explicar um pouco mais sobre o porquê da agenda. Mas quarta coisa que você vai precisar, um caderno. Um caderno que você vai utilizar como um diário de devocional. Você vai estar todos os dias escrevendo o seu devocional naquele diário e eu vou explicar daqui a pouco como que você vai fazer isso. E a quinta coisa que você vai precisar é de um plano de leitura. Por exemplo, você pode pegar um plano de leitura com um determinado número de capítulos que você vai usar para ler. Você pode usar o seu plano de leitura como, por exemplo, as cartas paulinas, ou você pode usar o Pentateuco, ou os livros de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, Salmos. Enfim, você pode estar utilizando livros poéticos, eu falei agora, Salmo, na verdade. Você pode estar utilizando os Novo Testamento, por exemplo. Então, é uma infinidade de planos de leitura que você pode estar utilizando. Eu, pessoalmente, tenho escolhido ler de 5 a 10 capítulos diariamente para fazer o meu devocional. Pronto, agora que você já sabe quais são as 5 ferramentas para fazermos o nosso devocional diário, eu quero te explicar rapidamente como é que você vai utilizar tais ferramentas. Primeiro, você pega a sua Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia com um plano de leitura em mente e vai executar. Por exemplo, eu pego 5 capítulos ou 10 da Bíblia e começo a ler esses 5 capítulos. Desses 5 capítulos, alguns versículos vão me chamar muita atenção e eu vou selecionar um desses versículos para meditar, para dedicar um tempo para estar meditando naquele versículo. E vou ouvir a voz de Deus a partir daquele versículo. Vou usar o meu lápis, vou marcar aquele versículo na Bíblia. E agora eu pego o meu caderno de devocional diário e ali eu vou usar 4 passos para poder escrever o meu devocional. Eu vou explicar daqui a pouco. Agora, para que serve a agenda? Lembra que eu falei que eu ia explicar por que a gente vai ter uma agenda? Porque enquanto você estiver fazendo o seu devocional, vai vir muitas lembranças, muitas coisas que podem estar vindo à sua mente, saltando à sua mente, que você tem que fazer depois. E se você não pegar e anotar isso na agenda, você vai esquecer. E para não esquecer, o teu cérebro vai ficar toda hora ali, tentando te lembrar. E aí você vai ficar com a mente dividida e não vai focar 100% em seu devocional. Então, pega a tua agenda, deixa do lado. Lembrou de alguma coisa? Já pega aquela informação da sua memória, joga no caderno e você já vai anular, descartar essa lembrança que vai estar dividindo o teu foco. Certo? Bom, os 4 passos que você vai utilizar para fazer o seu devocional são os seguintes: texto, observação do texto, aplicação e oração. Vai ser assim que a gente vai estruturar o nosso devocional. Vamos lá. Você selecionou um texto da Bíblia, lembra? Plano de leitura, você leu, um texto saltou aos seus olhos, você deu um tempo para meditar nele. Você vai pegar esse texto e vai escrever. Agora você está vendo algumas imagens
de como eu elaboro o devocional. Eu realmente pulo 4 linhas, ponto 1, 2, 3, 4, e aqui agora eu coloco o texto entre aspas e escrevo, totalmente, na íntegra, o texto que eu selecionei, coloco a referência. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu pulo mais uma linha e faço a observação. Aqui na observação, eu vou escrever justamente aquilo que eu estava meditando antes nesse texto, em cima desse texto. Eu estava meditando e agora vou escrever a observação. Aquilo que me fez refletir, o que eu entendi do texto, o que Deus falou comigo. Vou estar fazendo as observações ali. Eu escrevo a observação. Como você pode estar vendo aí agora no vídeo, um devocional na prática, eu fazendo. Depois, eu pulo mais uma linha e faço agora a aplicação. Eu pego a observação e aplico em minha vida. Como que eu posso aplicar isso em minha vida? Quais são as implicações? Como que eu posso pegar o que eu aprendi agora nesse texto e executar, e praticar, e viver, e colocar na minha vida? Então, eu coloco aqui agora na aplicação. E por fim, em quarto lugar, vem a oração. Aqui eu escrevo a minha oração que tem a ver com o que Deus falou comigo nesse dia. Então, como você pode estar vendo aí, nesse devocional, Deus falou muito forte comigo a respeito da adoração, do louvor, que não existe louvor e adoração na morte. E quando você, por exemplo, está com o cheiro da morte, você não adora, você não louva, porque a morte e a falta de adoração são muito próximos. E, infelizmente, quando você vive uma realidade de morte espiritual, vai te faltar desejo de adorar, vai te faltar desejo de louvar. Então, é um sintoma que você tem que ter cuidado. Eu vou ler o devocional para você ver como ficou. Então, aqui está o meu caderno de devocional. Diariamente, os devocionais são escritos. E eu quero mostrar para vocês aqui o devocional que eu fiz hoje. Hoje, logo pela manhã, quando eu acordei, eu fiz exatamente o que eu acabei de falar para vocês, porque, como eu disse, é algo que eu aplico em minha vida e tenho visto os benefícios disso. E eu quero que você possa experimentar a mesma coisa. Bom, o que eu costumo fazer também é dar um título, certo? Então, depois que eu faço todos esses 4 passos, eu dou um título. E o título que eu dei aqui foi o seguinte: o prenúncio da morte, a ausência de louvor. Então, o texto foi de Salmos 115, versículo 17. Dos 5 capítulos que eu li hoje, o que mais me chamou a atenção foi esse texto. Salmo 115, versículo 17, que diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Veja, esse é o texto que me chamou muita atenção. Eu dediquei um tempo, alguns minutos, meditando para ouvir a voz de Deus a partir desse texto. E na observação, olha o que eu coloquei. Fruto do que eu estava ouvindo de Deus, do que eu estava refletindo. Olha o que eu coloquei. Na observação. As doenças funcionam como um prenúncio da morte. O nosso corpo hoje adoece porque existe a morte. Antes não era assim. Um lembrete que estamos num corpo mortal. Da mesma forma, a falta de louvor é um prenúncio da morte espiritual. O salmista afirma que na morte não existe louvor e que os mortos não louvam a Deus. Foi essa a observação que eu fiz a partir do texto que eu li, que eu selecionei. Agora, veja a aplicação. Quanto mais perto da morte, menos louvor existirá em nosso coração. Ou melhor dizendo, quanto mais perto da morte espiritual, menos louvor haverá em nosso coração. Menos adoração, menos devoção ao Senhor, menos consagração, menos intimidade. Porém, quando também passo muito tempo em atividades mortas, em obras mortas, o cheiro da morte gruda em minha pele, me levando a ter pouco desejo de louvar ao Senhor. Quanto mais perto da vida, mais louvor terei em minha boca e mais adoração emanará de meu coração. Por isso, eu tenho louvado ao Senhor? Será que sempre existe um louvor em meu coração? E a pergunta mais importante: como está o meu desejo diário de adorar ao Senhor? Essa é a aplicação que eu fiz em minha vida. E a oração que eu coloquei aqui no meu devocional e agora eu vou compartilhar com vocês é a seguinte: Senhor, me esvazia de mim mesmo, me renova diariamente, Senhor, e em mim faz exalar o cheiro da vida em adoração constante. Me faz morrer para as obras da morte e viver todo dia para as obras da vida que o Senhor preparou para mim. E aqui eu coloquei a data, logo embaixo. Esse foi o meu devocional. A partir dessa oração, eu pude ter um tempo com Deus, porque logo após esse passo de você ouvir o que Deus tem para falar com você, agora você tem liberdade para ter um momento de adoração, um momento de louvor, de quebrantamento, de derramamento. E você tem um objetivo. Deus falou com você algo. E agora é a sua vez de se derramar e corrigir aquilo que tem para corrigir e também entregar aquilo que tem para entregar
e você ter um momento de quebrantamento, de oração, onde você vai poder adorar, onde você vai poder agradecer, pedir, louvar e desfrutar de uma intimidade com Deus, para finalizar o seu devocional. Bom, é assim que nós temos promovido o devocional diário aqui na Primeira Igreja Batista Colônia 13. É assim que eu tenho aplicado isso em minha vida e eu espero você também fazendo esse tipo de devocional. Espero ter ajudado e eu te dou uma dica que vai poder ajudar muito. Coloque o vídeo para repetir mais uma vez, certo? Porque eu acredito que você vai poder pegar coisas que você não pegou de primeira. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você também quer ajudar a fazer um devocional diário. Esse vídeo está aqui no canal do YouTube e vai ter também compartilhamento no Instagram. E convide outras pessoas, se inscreva no canal, outros vídeos tão bons quanto esse e até com produção cada vez melhor. Deus abençoe a sua vida e que você possa colocar o hábito do devocional diário como algo primordial em sua vida, porque eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito em fé, em intimidade, relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.